Hello, everybody! Sejam todos muito bem-vindos a este canal, que está aqui para lhe ajudar a chegar na tão sonhada aprovação para a sua prova de mestrado e doutorado. Eu sou a Teacher Fabi e no vídeo de hoje iremos falar sobre preposições de lugar. No vídeo anterior, como vocês devem estar acompanhando, né, falamos de preposições de tempo. Hoje seguiremos, então, o nosso estudo sobre preposições com essa preposição de lugar e ainda teremos, na sequência, um vídeo sobre preposições de movimento, certo? Então, se você já curte esse canal, não deixe de deixar o seu joinha aí no vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos e pessoas que estão na mesma situação que você. Vamos lá? Então, gente, vamos dar uma olhada nessas preposições de lugar. Aqui nós temos algumas preposições que são muito utilizadas na língua inglesa. São elas, então, in, on, at, under, in front of, behind, next to, opposite, near, above, among, below, between. Você já deve ter se deparado, né, gente, com aquelas três ali, ó, in, on, at. Elas estão sempre mais ou menos juntas ali, em tudo que é exercício que a gente faz, em tudo que é livro de gramática que a gente vê, elas andam sempre casadinhas ali, a in, a on e a at. Mas aqui, como a gente está estudando a fundo, né, essas preposições aí para se preparar para a prova de proficiência, então eu estou compartilhando com vocês todas as preposições que são encontradas aí nos textos acadêmicos, certo? Nós vamos explorar cada uma delas agora em suas definições e exemplos, tá? Então seguimos aqui. A primeira delas é in. O que significa in, então? Significa dentro. Então vejamos esses exemplos, ó. The owl is in the box. Então a coruja está dentro da caixa. The cat is in the bag. O gato está dentro do saco, dentro da sacola, tá? Falando de endereço mais especificamente, né? Falando da nossa localização, assim, como pessoas no mundo, né? Nós utilizamos este in também para falarmos qual o país, qual o estado, qual a cidade, qual o bairro em que nós nos encontramos, tá? Então, ali, ó, I live in Brazil, I live in Rio Grande do Sul. Então, eu moro no Brasil, eu moro no Rio Grande do Sul. Eu também poderia dizer aqui que I live in Canoas, né, que é o nome da minha cidade, eu moro em Canoas, e I live in Harmonia Neighborhood, na vizinhança, no bairro Harmonia, tá? Então, a gente fala esse in para falar a nossa localização de um modo abrangente, de um modo geral. Dentro do Brasil tem muitas possibilidades, né? Dentro do Rio Grande do Sul tem muitas possibilidades, dentro de Canoas, dentro do meu bairro. Então, assim, é uma coisa bem geral, tá? Depois, temos a preposição on. On significa sobre, em cima. Aqui eu peguei aquela nossa velha e clássica frase, né? The book is on the table, e eu transformei ela um pouquinho aqui para o plural. The books are on the table. Então, os livros estão sobre, em cima da mesa, a contato, certo? The man is on the sofa. Então, o homem está no sofá. Novamente, ele está encostando no sofá, ok? Então, está em cima ou sobre. Na questão de endereços, gente, lembrem então que eu falei, né? In Brazil, in Rio Grande do Sul, in Canoas, in Harmonia Neighborhood. Agora, a gente estreita um pouco mais essa nossa ideia de localização. Quando eu falo nomes de ruas, nomes de avenidas, eu já estou aqui, ó, focando um pouco mais. Então, olhem ali. I work on Paulista Avenue. Eu trabalho na Avenida Paulista. I am on 25 de março Street. Eu estou na rua 25 de março, tá? Então a gente partiu do in e foi para o on. Vocês vão ver logo em seguida que a gente vai chegar no ponto específico, tá? Partimos de uma coisa bem abrangente, fomos afunilando e chegaremos lá no específico. Aqui nós temos o at.
O at, normalmente, a gente utiliza antes de nomes de lugares. Por exemplo, assim, eu vou lá no shopping Iguatemi. O nome do shopping é Iguatemi. Então, eu vou dizer, eu estou at Iguatemi, no Iguatemi. Então, eu falo normalmente esse at com os nomes dos lugares, alguma coisa que é bem pontual, bem específico. Ali, gente, I am at Eiffel Tower. Só existe uma Eiffel Tower, né? Então eu estou na Torre Eiffel, tá? Bem específico. Aqui eu diria que I am in Paris, em Paris, até antes disso, né? I am in France, eu estou na França, país. I am in Paris, cidade, né? E aqui I am at Eiffel Tower, na Torre Eiffel, bem específico. Depois nós temos ali um outro exemplo de endereço, né? Meet me at 1 Mauá Square, downtown Rio de Janeiro. Vocês sabem o que fica nesse endereço? Vocês reconhecem pela foto ali? Ali é o Museu do Amanhã. Então, o que eu estou dizendo ali? Me encontre na Praça Mauá, número 1, Centro, Rio de Janeiro. Então, Mauá Square 1 só tem uma, né? Eu só tenho esse endereço. Talvez Mauá Square tenha número 2, número 20, número 50, não sei, tá? Porque eu não sou do Rio de Janeiro. Mas aquele One Mauá Square só existe um. Então é bem específico, bem pontual, e para isso a gente usa o at, ok? Vamos para as outras preposições, então. As que não são tão visadas, né? Como in, on, at. Nós temos aqui o under, que é debaixo. Então, the river flows under the bridge. Então, o rio passa, né? Flutua, vai por baixo, debaixo da ponte. Part of the ship is under the sea. Parte do navio está debaixo do mar, tá? Então, under ali dá essa ideia de debaixo, embaixo. In front of, em frente de, na frente de. Então, the owl is in front of the box. A coruja está na frente da caixa. Então, aquele of ali é de, mas juntou com o a caixa, virou da caixa, né? Então, a coruja está na frente da caixa. The boy is in front of the TV all the time. O menino está na frente da TV o tempo todo. Então, in front of. Behind. Behind significa atrás. She's trying to hide behind the tree. Vejam ali que ela está tentando se esconder atrás da árvore. E no segundo exemplo, she has a knife behind her back. Ela tem uma faca atrás das suas costas ali, né? E notem aqui, gente, que essa palavra knife, ela começa com aquele K ali, mas o K é mudo, a gente não pronuncia. Tem muita gente aí que fala knife, né, gente? Não tá certo isso. O K aqui é silencioso, mudo. Então, eu digo knife. She has a knife behind her back, ok? Next to é do lado, perto. Então, the astronaut is next to the rocket. O astronauta está do lado ou perto do foguete. E no segundo exemplo, don't smoke next to the baby. Não fume próximo ao lado, perto do bebê, certo? Temos aqui também o near, que é muito parecido com o next to, porque ele também é do lado, perto, tá? Então, ali, ó, I live near here. Eu moro perto daqui. Neste caso, se eu fosse botar I live next to here, me soa bem estranho, tá, gente? Então, tem casos ali que a gente prefere usar o near, tem casos que a gente prefere usar o next to. Vai muito, né, do nosso feeling aí, a gente escuta, tá soando meio estranho isso, né? Não tá legal, tá? Então, ali, ó, já o segundo exemplo, se eu disser she is near the sofa, ela está perto do sofá, ou eu falar she is next to the sofa, para mim tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Me parece bem razoável a gente trocar o near por next to sem nenhuma diferença no significado, né, no sentido da frase,
bom? Agora nós temos a preposição opposite. O que significa opposite? Do lado oposto, do outro lado. Normalmente aqui nós precisamos de uma rua dividindo as localizações aí, né? No primeiro exemplo nós temos o que ali, ó? One owl is opposite the other. Uma coruja está do lado oposto da outra, ou do outro lado da outra, não, é estranho. Uma coruja está do lado oposto da outra. E aqui no segundo exemplo, the grocery is opposite the shop. Então, o mercadinho, né, a quitanda, o armazém, está do outro lado, do lado oposto da loja, the shop, tá? Above. Above é acima. E aqui a gente não tem contato. Lembrem do The Book is on the Table, né? O livro está sobre a mesa, ele está encostando na mesa. O above é acima, não tem contato nenhum aqui, ó. Olhem o exemplo ali. The plane is above the clouds. O avião está sobre, acima das nuvens, não está encostando nas nuvens. The owl is above the box. A coruja está acima da caixa, ela está sobrevoando ali, né? Não tem contato novamente. E o contrário do above seria o below, que eu usei as mesmas imagens aqui, só que do ponto de vista contrário, né, gente? Então aqui eu tô focando na parte de baixo, ó. The clouds are below the plane. Então, as nuvens estão abaixo do avião, tá? E também embaixo, sem contato nenhum. E the box is below the owl. A caixa está abaixo da coruja. Um lugar que normalmente aparece essa palavra below é no enunciado de algumas questões da prova. Por exemplo, leia as frases abaixo e responda qual é e marque a alternativa correta. Então, né, read the sentences below and check the correct answer. Então, o below normalmente é utilizado em enunciados de questões, tá? Aqui nós temos o between. Between é entre, só que é entre duas coisas, tá? Ó, the owl is between the boxes. A coruja está entre as caixas, e essas caixas são apenas duas, tá? Se eu tivesse mais caixas, eu não poderia usar o between. Logo no próximo slide a gente já vai ver isso, tá? O outro exemplo, the hammock is between the trees. Então, a rede está entre as árvores. Novamente, tenho duas árvores e tem alguma coisa entre elas, ok? Aqui nós temos o among, que seria, então, a extensão ali do between. O among é entre, mas é entre várias coisas, não necessariamente entre duas, que nem o between, tá? Olhem ali, ó. The mouse is among the boxes. Então, o camundongo está entre as caixas. Aqui nós temos mais de duas caixas. E no outro exemplo, there is an intruder among them. Há um invasor entre eles. Estão vendo ali o de vermelho, né? É o invasor. Talvez, se você tem filho adolescente, criança, aí tem um sobrinho, você já deve ter se reparado, né? Se deparado com aquele jogo Among Us, que é entre nós, certo? Among Us. Você já deve ter visto aí no seu cotidiano, né? Aqui, gente, eu vou apresentar para vocês algumas frases, então, retiradas de provas de proficiência que contêm essas preposições aí para a gente poder dar uma olhada, tá? Essa aqui foi retirada, então, da cultura inglesa e ela diz o seguinte: In the United States, through June 1999, 3,564 cases of AIDS in people aged 13 through 19 had been reported to the Centers for Disease Control and Prevention. Então, ali, ó, in the United States, né? Foi um dos primeiros exemplos que eu dei para vocês. Antes de países, eu utilizo, então, o in. Então, nos Estados Unidos,
até junho de 1999, 3.564 casos de AIDS em pessoas com idades entre 13 e 19 haviam sido reportadas aos Centros de Controles de Doenças e Prevenção, certo? Centros de Controle e Prevenção de Doenças, melhor dizendo, né? Ok. Depois nós temos essa frase retirada aqui da Fevale. When Elvira arrived at Heathrow in 2014, então, Heathrow está em letra maiúscula. Talvez você não saiba, mas Heathrow é o nome de um aeroporto em Londres. Então, é uma coisa bem específica. Um aeroporto chamado Heathrow, só existe um. Então, por isso que nós utilizamos o at, porque é uma coisa bem pontual. Ao contrário do in the United States, porque os Estados Unidos é bem grande, eu posso estar falando sobre qualquer região, tá? Então, aqui, quando Elvira chegou em Heathrow, né, que é o nome próprio, em 2014, e ali segue a ideia. Aqui, outra frase retirada da Fevale de outra prova, essa de 2021. An economist and director of human trafficking and modern slavery at Harvard's Kennedy School of Government. Então, novamente aqui, gente, olha só, é o nome de uma escola, tá em letra maiúscula, Harvard, Kennedy, né? Então, um economista e diretor de tráfico humano e escravidão moderna na escola de governo ou governamental Harvard Kennedy, que é o nome, tá? Então, ali também bem pontual, at, por isso que a gente utilizou o at ali. The fire at Rio de Janeiro's 200-year-old National Museum began. Então, esta frase retirada da Fevale de 2018 diz o seguinte: o fogo no Museu Nacional de 200 anos de idade do Rio de Janeiro. Quer mais específico que isso? Impossível, né, gente? Então, bem específico, at. Tá? Eu falei ali brincando Rio de Janeiro, mas é o jeito que eles falariam, né? O nome dessa cidade linda aí em inglês, tá? Então, ali o fogo no Museu Nacional de 200 anos de idade do Rio de Janeiro começou. Esta frase retirada da INPI 2012 diz o seguinte: The law deals with incentives to increase the establishment of cooperative links between public scientific and technological institutions and enterprises. Vocês lembram que eu disse que between é entre duas coisas aqui, né? E o que são essas duas coisas? São ali, ó, instituições tecnológicas e científicas públicas e empresas. Tá? Então, eu estou ali entre duas coisas, between, bem certinho como a gente aprendeu, tá? Então, a lei, the law, lida com incentivos para aumentar o estabelecimento de links cooperativos entre, então, essas instituições tecnológicas e científicas públicas e enterprises, que são as empresas, ok? Esta frase, também retirada da mesma prova, diz o seguinte: an increase that places the country among the most important innovators. Então, um aumento que places, que coloca o país entre, among the most important innovators, os mais importantes inovadores. Então, dentre todos os países que existem, este país está entre, né, os mais inovadores. Então, entre mais de duas coisas. Por isso, utilizamos o among aqui. E notem que a palavra places ali está como verbo, tá? Não está como lugares. Imagina você, que gafe, né? Traduzir essa frase como um aumento que lugares do país. Já pensou? Ia ser um desastre, né, gente? Então, ó, places está com S ali, porque é terceira pessoa, né? Um aumento é a mesma coisa que it, uma coisa que coloca o país entre os inovadores mais importantes, certo? Esta frase aqui da Proficiência de Saúde, né, 2016, diz o seguinte: even though research, teaching and training in the domain lags behind other disciplines,
tá? Temos a palavra behind, atrás. Embora a pesquisa, ensino e treinamento in the domain lags, nos atrasos de domínio, ou seja, domínio do conteúdo, esteja atrás, behind other disciplines, atrás de outras disciplinas, e ali continua a informação, tá? Então, aqui ficou behind, atrás. Aqui, esta frase retirada, então, da Unicinos, né? Diz o seguinte: The study's lead author, Eric Stice, designed the body project betting that a crucial element in preventing eating disorders lay in getting a participant to critique a fashion ad or other negative influence in front of her peers. In front of, bem parecido com o português, né? Em frente de alguém ali que a gente vai dar uma olhada. Então, o The Study's Lead Author, o autor que lidera o estudo, né, o autor principal do estudo, chamado de Eric Stice, né, letra maiúscula, nome próprio, desenvolveu, projetou ali esse projeto de corpo, né, body, betting, apostando that a crucial element, que um elemento crucial em prevenir desordens alimentares, está em getting a participant, fazer com que um participante critique, então, um fashion ad ali é short para advertisement, que é propaganda, então, com que esse participante critique uma propaganda de moda ou outra influência negativa em frente aos seus colegas. Peers ali são colegas, certo? Que bom que você ficou até o fim comigo, gente. Agora você está um expert em preposições de lugar, não é mesmo? Então, espero que você tenha curtido este conteúdo e que você compartilhe com os seus colegas de curso aí, né? Este conteúdo que pode ajudar ele ou ela também a passar na sua prova de proficiência, ok? Te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!